Olá, o ES em Debate está no ar. O nosso tema hoje traz questões do direito e da comunicação. Vamos abordar a presunção de inocência e a liberdade de imprensa. O artigo 5º da Constituição Federal determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Traduzindo, significa que todo cidadão é inocente até que se prove o contrário. Mas a liberdade de imprensa também é garantida por nossa lei federal em seu artigo 220. Portanto, o direito e o dever da imprensa de informar passam pelo direito da sociedade de ser informada e também pelo princípio da presunção de inocência. E nossos convidados hoje para debater sobre presunção de inocência e liberdade de imprensa são Fabiano Mazini, jornalista e professor de comunicação, e o Dr. Rafael Bolt, que é professor de processo penal e mestre em direitos e garantias fundamentais. Bom, bem-vindos ao programa. Obrigado. Para começar, eu gostaria que vocês explicassem o que vocês entendem por presunção de inocência. Dr. Rafael, começa com o senhor. Bom, presunção de inocência é um dos princípios mais importantes que nós temos na Constituição Federal, um direito, uma garantia constitucional, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, nos diz que nós vamos presumir a inocência até o trânsito em julgado de uma sentença que possa, por fim, condenar o réu em um determinado processo criminal. Trânsito em julgado é o fim do processo. Exato, né? Trânsito em julgado é o fim do processo, quando não mais serão possíveis recursos, e é um princípio extremamente importante, uma vez que ele se aplica em duas dimensões. Uma processual, aplicável ao juiz, aos promotores, às partes do processo, aos sujeitos processuais, e uma outra dimensão aplicável aos terceiros, aqueles que não compõem a lide processual, que não integram o processo, mas que também devem respeitar esse direito, essa garantia constitucional. Todos são considerados inocentes até que se prove o contrário, seria isso? Toda pessoa será tratada como inocente até que se prove a sua culpa. O ônus de comprovar é daquele que acusa. Isso é previsão do nosso próprio Código de Processo Penal. Então, se o Ministério Público denuncia alguém, ele deverá provar a culpabilidade daquele agente, e não o contrário. Logo, ele será tratado como inocente até a sentença penal transitar em julgado, até o fim do processo. Fabiano, e a sua opinião? Olha, eu acho que o Dr. Rafael já traduziu bem como é que é a questão da presunção da inocência no aspecto jurídico, que é exatamente esse o espírito, né, do debate sobre a presunção da inocência. Se a gente for trazer para a esfera pública da mídia, eu acho que aí sim a gente tem que fazer algumas diferenciações em relação a essa presunção da inocência, até porque o rito da imprensa, do jornalismo, diferencia do rito processual da justiça. Isso não quer dizer que a presunção da inocência seja algo que vai ser descartado pela mídia, pelos meios de comunicação, diante de uma situação em que está havendo um processo, né? Está se apurando determinadas responsabilidades. Então, se a gente for imaginar que existe um processo, que também é um processo midiático, né? Que aquele processo jurídico, ele motiva, ele traz reações da sociedade, ele causa comoção, este processo também ele tem um tratamento midiático. Contudo, no jornalismo, o próprio Código de Ética dos Jornalistas, desde 2007, já incluiu no seu artigo 9º que a presunção da inocência também é uma responsabilidade dos jornalistas no trato, né, dessas situações que envolvem essas questões processuais. Então, por isso que é necessário um cuidado, né, dos profissionais de imprensa ao lidar com determinadas situações de cobertura que podem já estar fazendo um pré-julgamento, um julgamento mesmo antecipado de determinadas situações que estão sendo investigadas, né? E essa situação leva os veículos a tomarem alguns cuidados junto às suas assessorias jurídicas, né? De considerar as pessoas sob investigação, né? Que estão respondendo a ainda são suspeitos, está sendo acusado por determinado órgão de ter praticado determinado ato ilegal, ilícito. Então, essas situações são importantes para que o jornalista não cometa, né, a tentação de fazer um pré-julgamento de determinada
situação de determinada pessoa que ainda está sob investigação, ainda está respondendo ao processo. Não foi concluída ainda a ação, Ainda né? não foi concluída a ação. E por que a imprensa incorre muitas vezes nesse erro, né? Determinados fatos, eles levam a um clamor popular muito grande, né? Quer dizer, há um excesso, né, de emoção num processo que deve ser muito mais trabalhado do ponto de vista técnico, né? Então, que você precisa dar todas as garantias para que aquele processo chegue ao final da melhor forma possível. Até porque a presunção da inocência, e o Dr. Rafael está aí para me confirmar isso, é algo que estabelece até mesmo a validade, vamos dizer assim, do processo. Quer dizer, não há um pré-julgamento. Você garante que aquele processo vai ter um rito normal e vai ser concluído. Uhum. Falando de liberdade de imprensa, já que eu estou falando com um jornalista, né? O que você entende também, Fabiano, por liberdade de imprensa, eu acho que é um dos princípios da democracia, eu acho que é um pilar da democracia. E eu acho que quando a gente fala, por exemplo, dessa questão da presunção da inocência, e a gente vê que em alguns momentos a própria cobertura midiática ela coloca em xeque, né, essa questão aí do cuidado, como que vai trabalhar com determinada informação, isso pode estar trazendo, né, uma própria ameaça a essa liberdade de imprensa pelo uso, às vezes, indevido, né, dessa liberdade. Essa liberdade ela tem um outro pressuposto que é básico, que é a responsabilidade. Né? Você não pode, de alguma forma, fazer uso de uma liberdade irrestrita, abrindo mão da responsabilidade naquele ato de informar. Porque o artigo 220 da Constituição ele é muito claro, né? Não cabe nenhum tipo de censura à imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa é plena. Né? Mas ele também coloca determinados regramentos para que aquele exercício da liberdade seja um exercício completo. Né? Ele vai citar o artigo 5º da Constituição, onde essa liberdade pode ser exercida de forma plena, com responsabilidade. Isso que é importante. Doutor Rafael, liberdade de imprensa, no seu entendimento, é o quê? O Fabiano falou muito bem, né? É a base do Estado Democrático de Direito, da democracia. A liberdade de imprensa também é um princípio constitucional, um direito constitucional dos mais caros, dos mais importantes que nós temos, mas ele também coloca muito bem quando afirma que toda liberdade pressupõe limites, responsabilidade, né? Os meios de comunicação exercem um poder fantástico, têm um papel importantíssimo na sociedade atual, eles devem comunicar, devem informar, e aí nós temos a publicidade também como um outro princípio constitucional importante, mas dentro de alguns limites. Publicidade dos atos, né? Principalmente Exato, dos poderes, publicidade né? de todos os atos, de todos os poderes, e isso também ocorre no âmbito judicial. Mas o exercício dessa liberdade, desse direito, ele também pressupõe limites. E existe aí um embate entre liberdade de imprensa e presunção de inocência. E muitas vezes é necessário ponderar exatamente quais são esses limites diante do caso concreto. Isso. Essa é uma das questões que eu coloco, Fabiano, para você, porque o que caracteriza o cerceamento da liberdade de imprensa? Como é que a gente pode começar a identificar que está acontecendo isso? É uma linha tênue, né? É uma linha tênue. Eu acho que qualquer momento, qualquer situação que possa trazer uma dificuldade para que o agente midiático, né, o jornalista, né, o operário da informação, de alguma forma se vê obstaculada essa tua atuação, seja na apuração de determinada cobertura e seja na divulgação, né, de determinado caso, notícia, isso pode configurar sim um cerceamento, né? E isso não é abrigado na Constituição. Em algum momento, ela diz que não vai haver esse cerceamento. E aí a imprensa pode se ver impedida, né, de cumprir o seu papel. Um dos debates que são mais férteis atualmente nessa relação da imprensa é em relação às questões demandadas do Poder Judiciário, né, que de alguma forma trazem o debate de um cerceamento ou de uma censura togada à ação dos meios de comunicação. E é muito frequente, né, a gente ver diretores de veículos de comunicação, jornalistas,
colunistas, né, questionando, reclamando de uma interferência muito forte do Poder Judiciário sobre a atuação da imprensa. Mas como que seria essa interferência com quando processos você, por exemplo, contra tem profissionais, contra veículos? Alguns reclamam muito de um excesso de processos contra profissionais e que isso poderia levar a uma certa intimidação da atuação da imprensa. Quer dizer, você tenta intimidar pela questão processual, né? Essa é uma situação. O jornalista responderia criminalmente por uma informação A gente tem casos muito frequentes de jornalistas envolvendo determinadas instituições e por conta de matérias produzidas pelos jornalistas, as instituições deram entrada na justiça por várias ações que eram ações intimidatórias mesmo, né? Tentando criar um clima de intimidação para que aquelas matérias não saíssem mais. Mas eu costumo dizer que é melhor a gente viver diante desse embate do que a gente não ter, de fato, essa garantia de que o jornalista pode ir à rua, apurar, produzir, divulgar o seu material. E aí, quando alguém vai buscar essa proteção judicial, ela também vai fazer isso, muitas vezes, né, tentando preservar um direito que é seu. E esse é um debate que faz parte da democracia, do meu ponto de vista. Quer dizer, nós vamos ter que conviver com essas situações de conflito e avançar nessas situações, né? Tentar criar, de fato, um entendimento sobre o papel da imprensa, o papel judiciário, o direito à informação, né? O direito da informação que não é do jornalista nem do veículo, é da sociedade. Então, a sociedade é que deve ser alguém para quem a gente vai olhar. Doutor Rafael, sobre isso que o Fabiano falou, de fato, qual a sua opinião? Nós dissemos, é uma tensão que faz parte do contexto democrático. Mas, se por um lado os jornalistas se preocupam com a restrição ao exercício do seu trabalho, do outro lado nós temos também um sem número de réus, de indiciados, que têm sistematicamente seus direitos, suas garantias violadas, em razão de excessos por parte da imprensa. A nosso ver, excesso. Porque muitas vezes aquele que é apenas um suspeito, em alguns instantes ele é acusado, ele é condenado e já tem a sua pena imposta socialmente. Então, há inúmeros casos na história, não só do Brasil, mas de vários outros países, de pessoas que, ao final do processo, foram absolvidas ou aquele processo sequer chegou a uma sentença no final e ele foi arquivado, e a pessoa socialmente foi condenada, e para você depois reconstruir a sua vida é extremamente complicado, porque você já ficou rotulado, a pessoa já fica rotulada como se um criminoso fosse. Isso. E socialmente nós sabemos que existe uma demanda crescente por maior rigor, por maior punição. Existe um rigor por parte da sociedade, estimulada também pelos meios de comunicação, de que nós precisamos aumentar a repressão penal. E isso tem reflexos notórios no processo, reflexos notórios para a presunção de inocência. Porque, em muitos casos, esses réus, esses indiciados, eles ficam desamparados, já que, embora tenham um advogado, embora tenham a sua defesa tecnicamente falando, mas do ponto de vista social e no âmbito dos meios de comunicação, o prejuízo é extremamente grande, sobretudo com o avanço dos meios de comunicações, hoje em dia falando de redes sociais, internet, e aí fica muito mais difícil você controlar ou impor limites à ação dos meios de comunicação. O senhor não concorda, então, que haveria um excesso por parte do judiciário com relação à imprensa? A processos ali, eventualmente sobre nós podemos ter alguns excessos, não dá para descartar, né? Eu acho que os excessos ocorrem dos dois lados. Certamente nós temos ali algumas ações temerárias, intimidatórias, como o professor Fabiano falou, numa tentativa de intimidar o trabalho dos veículos ou da imprensa, mas, por outro lado, a gente não pode desconsiderar que abusos, que excessos são cometidos também por parte dos jornalistas. E aí eu acho que tem uma questão que é fundamental, quer dizer, essa liberdade de imprensa, ela é uma condição necessária, mas ela não é suficiente para um bom trabalho da imprensa, e é isso que é importante a gente entender, quer dizer, ela não se esgota em si mesma, quer dizer, é importante que o jornalista tenha essa liberdade para que atue plenamente. Agora, isso não quer dizer que ele vai cumprir um excelente papel exercendo essa liberdade. Então, ele precisa estar de olho nos próprios excessos que ele pode cometer. Aí volta a questão da responsabilidade. Eu concordo, doutor Rafael. Também há
a gente reclama, né, do Poder Judiciário, mas também há muita situação em que a imprensa provoca verdadeiros linchamentos públicos de pessoas. Eu vou entrar exatamente nesse assunto daqui a pouquinho, né? Depois do intervalo a gente vai retomar esse assunto, a gente vai falar aqui um pouquinho da Escola Base de São Paulo, que é um exemplo, eu imagino que clássico, né, de tudo isso que a gente está discutindo aqui. Então, continue acompanhando a ES em Debate, daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Estamos de volta com a ES em Debate, hoje falando sobre presunção de inocência e liberdade de imprensa. Doutor Rafael, a gente pode citar então o caso da Escola Base de São Paulo, aquele caso clássico, né? Mobilizou todo o país, onde os donos da escola foram acusados previamente, né? Acusados, houve um pouco de sensacionalismo por parte da imprensa, eles foram acusados de abusarem sexualmente dos alunos, das crianças, mas foram absolvidos pela justiça, né? A gente pode citar esse caso como emblemático para ilustrar essa questão da presunção de inocência e a liberdade de imprensa? Bom, sem dúvida. O caso Escola Base, um caso muito famoso no Brasil, ele é objeto de pesquisas na área do direito, também na área da comunicação, em razão desse confronto, desse embate entre presunção de inocência e liberdade de imprensa, inclusive pelas consequências para a família, que tinha ali aquela escola em São Paulo, dependia para sua subsistência da escola, para o seu sustento, e até hoje a família não conseguiu se recuperar em razão de todas as notícias, de tudo que aconteceu naquele período. Sofreram muito, foram rotulados como se bandidos fossem, criminosos, pessoas violentas, enfim, vários veículos de comunicação exploraram aquele fato, embora não seja um fato único, exclusivo, né? Nós temos inúmeros outros casos interessantes, como por exemplo o casal Nardoni, Suzane, que matou os pais. Nós temos o próprio caso da Boate Kiss agora, recentemente, também é um caso que tem sido estudado, tem sido debatido, em que nós percebemos muitas vezes a necessidade de se comunicar, de se informar o público, e isso é importante, mas também o excesso por parte dos meios de comunicação. Na realidade, alguns autores costumam dizer que existe um processo de executivização das agências de comunicação social, ou seja, os veículos de comunicação atuando como polícia, como Ministério Público e como Judiciário. Então, são famílias, são pessoas que têm o seu nome jogado na lama, muitas vezes, sofrem todo aquele processo de criminalização por parte dos veículos de comunicação e por parte da sociedade, porque eles aderem àquelas notícias como se fossem verdadeiras, e de fato a mídia é hoje um grande guia para a opinião pública, em razão de sua credibilidade e da sua importância para o Estado democrático. E aí, no final das contas, o que nós temos, na verdade, são prejuízos que nós não temos como reparar, nem através de uma nota no jornal ou através de algum tipo de retratação, porque os danos eles já foram provocados e eles são muitas vezes irremediáveis. A gente vai entrar nessa questão do direito de resposta, mas antes, Fabiano, a sua opinião sobre esse caso da Escola Base, você como professor, né, universitário, professor de comunicação, você chegou a pesquisar sobre esse caso, a levar esse tema para a sala de aula? Vários livros, né, foram publicados tentando explorar esse caso, e a gente, em sala, a gente discute muito com os alunos dentro daquilo que a gente já vinha falando. Quer dizer, na verdade, o agente da informação, ali houve alguma precipitação, houve de fato um problema no inquérito policial, né? Informações muito precipitadas foram levadas a público por agentes do Estado que estavam responsáveis por esse inquérito. Não estou inocentando aí os jornalistas desse processo, até porque eles foram condenados. Importante se diga que no caso da Escola Base, várias ações de indenização foram movidas pelas vítimas daquele caso, daquela cobertura, e os veículos de comunicação foram condenados a fazer o pagamento de indenizações. E alguns veículos, eu cheguei a conhecer alguns profissionais que atuaram naquela cobertura, alguns profissionais que adotaram cuidados, né, na cobertura, observaram que algumas informações estavam franqueadas demais, estavam muito precipitadas, tentaram, né, fazer um contraponto na cobertura, e esses veículos, esses profissionais não sofreram processo. Quer dizer, na verdade, o que eu quero te dizer, Karina, que é um caso emblemático, que doeu na mídia também, do ponto de vista de que ela teve uma oportunidade de aprender com aquele caso. E eu acho que divisor de águas, então, eu acho que sim, eu acho que alguns veículos
conseguiram entender, porque se você observa quando que acontece aquilo na redemocratização do Brasil, quer dizer, aquela luta pela liberdade de imprensa, ela estava muito aflorada, quer dizer, vamos nos livrar das amarras da ditadura, e foi um caso que acabou sendo uma grande lição para a imprensa, porque ela não... Era muito presa quando... ela acabou quando ficou percebendo livre, que há exagerou, limites, né? para essa liberdade. Pra essa liberdade, né? Isso ficou claro nesse caso, e eu concordo com o doutor Rafael, em vários outros casos isso acabou sendo de novo trazido a público. E agora uma outra coisa que eu acho muito importante é que a sociedade hoje ela consegue perceber mais esse tipo de situação, e ela consegue cobrar mais. Os veículos de comunicação estão sendo muito mais cobrados por essas posturas do que eram cobrados há 20 anos atrás. Cobrados pela própria sociedade. Pela própria sociedade, porque é aquela questão, esse é um processo que todo mundo vai amadurecendo. E a sociedade está aprendendo a cobrar qualidade nessa cobertura da mídia. E o direito de resposta, como é que fica? Como é que fica nessa situação quando já há o julgamento por parte da imprensa, né? Quando já houve, vamos dizer, o erro ali, como é que fica essa questão da pessoa que se sente lesada, né? O que a Constituição oferece para essa pessoa, doutor? Na realidade, nós temos aí instâncias autônomas, né? Instância civil, instância criminal, são esferas autônomas, administrativa. É sempre possível que a pessoa busque uma indenização. É sempre possível, pela própria previsão constitucional, que a pessoa tenha o seu direito resguardado também. Quando sua ela imagem, é a sua absolvida, intimidade. Né? Sim, no em alguns final casos da ela ação, pode buscar, no final da ação, uma tentativa ali de ser ressarcida pelos danos causados pelo excesso ou por aquele abuso por parte dos meios de comunicação que eventualmente ocorreu. E aí normalmente isso vai ocorrer na esfera civil, uma tentativa de reparar a sua honra, a sua intimidade que foi violada, mas de fato, embora esses direitos eles existam, é muito complicado você reparar na mesma dimensão, né? A imagem da já violação. fica desgastada, exatamente. Né? Sobretudo quando a gente tem casos que ganham tanta repercussão. Né? Notoriedade pelo Brasil e pelo mundo, fica realmente muito complicado você reparar isso posteriormente, ainda que exista o direito. O Código de Ética, Fabiano, ele trata sobre direito de resposta também? É uma obrigação do jornalista conceder direito de resposta para aquelas pessoas que estão sob acusação, né? E isso esse é um princípio e que está na Constituição Federal, lá está no Código de Ética, e eu acho que é importante fazer uma diferenciação na medida em que esse direito de resposta ele faz parte nós não estamos aqui falando exatamente sobre a questão da presunção da inocência, mas de um rito jornalístico, né? Vamos dizer assim. Na hora que a pessoa está sendo acusada de alguma coisa, o que se espera é que essa pessoa seja ouvida e, caso isso não seja possível, mas sendo constatado, né, um equívoco do veículo, que o veículo conceda esse direito de resposta. Para nós, jornalistas, o direito de resposta serve para duas coisas. Para colocar a verdade no lugar, para reparar uma inverdade que a pessoa sofreu, ou para atribuir determinada informação à pessoa exata, quer dizer, para você não colocar nomes de pessoas em determinadas situações que elas não estavam participando. Agora é importante observar que na Constituição, na lei de imprensa que foi revogada, né, pelo Supremo Tribunal Federal, o cidadão que fazia uso do direito de resposta, que tinha acesso a esse direito de resposta pelo veículo, ele não tinha direito de buscar essa indenização que o professor Rafael coloca, que são coisas totalmente diferentes, porque o fato de você conceder o direito de resposta não quer dizer que aquele cidadão não sofreu um dano naquela primeira informação que foi divulgada. A Constituição de 88, ela restabelece esse princípio. Além do direito de resposta, vai haver a indenização por dano moral, material ou imagem. Quer dizer, uma coisa não vai anular a outra. O cidadão vai ter o direito de resposta dele e o direito, eventualmente, de buscar uma reparação por um dano que ele tenha sofrido. Infelizmente, nós estamos sem uma legislação específica de imprensa, a qual eu defendo, e esse é um dos aspectos que está sem uma regulamentação específica, né, da atuação da imprensa no direito de resposta, que nós estamos baseados no Código Penal nesse processo. Quer dizer, a lei de imprensa de 5.250 era uma lei ultrapassada,
antiquada para a abertura democrática, para o caminho democrático do país, mas infelizmente ela foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal, e aí o nosso legislativo... Foi em 2009, né? 2009, o nosso legislativo ainda não colocou uma nova lei de imprensa no lugar, quer dizer, nós revogamos uma lei ruim, mas não há nada no lugar. Ficou vazio. E o direito de resposta era algo que estava regulado na antiga lei, deveria ser aprimorado, principalmente em relação aos prazos, né, de concessão desse direito de resposta, mas infelizmente nós estamos sem ele. Agora a gente vai falar um pouco sobre segredo de justiça, que tem a ver também com o direito da privacidade, o direito à privacidade, né, melhor falando. A divulgação pela imprensa de casos que correm em segredo de justiça envolvendo políticos e autoridades vem levantando uma discussão sobre o direito dos cidadãos ao acesso de informações públicas e os limites do sigilo em processos judiciais. Muitos juristas acham que, em caso de interesse público, mesmo havendo segredo de justiça, a imprensa ela deve investigar as denúncias, ela deve dar essa satisfação à sociedade. Vocês pensam o que a respeito disso, doutor Rafael? Nós temos que respeitar o segredo de justiça, no meu modo de ver. Há casos em que ele é fundamental para a própria investigação, para o próprio processo, para o desfecho, para que nós tenhamos uma decisão justa. Se há previsão do segredo de justiça, ele deve ser respeitado, porque, embora exista o princípio da publicidade também, previsto no nosso Código de Processo, na Constituição, existe aí a necessidade de, em alguns casos, resguardar as partes, resguardar os envolvidos, para que nós possamos ter, a partir das teses de defesa, de acusação, uma decisão justa, decorrente exatamente dessa relação dialética, da acusação com a defesa. Então, a gente precisa preservar também a intimidade, a honra, a vida privada das pessoas, e compreender que muitas vezes isso é delicadíssimo quando se trata, por exemplo, de questões envolvendo menores, ou de questões em que você tem, por exemplo, pessoas com uma história, com uma trajetória de vida importante, situações envolvendo, por exemplo, o júri, os crimes dolosos contra a vida, e a gente não precisa se restringir ao segredo de justiça, ainda que não exista segredo de justiça, são situações delicadas, porque aquelas pessoas serão julgadas pelo conselho de sentença, ou seja, nós temos ali jurados, pessoas da sociedade que compõem aquele corpo de jurados e que irão condenar ou absolver um réu. Então, imagine a dificuldade que é para a defesa, muitas vezes, apresentar a sua tese sabendo que o seu cliente já foi condenado previamente e que será condenado possivelmente pelo conselho de sentença. O juiz também não está isento desse tipo de influência, mas ele, como juiz, precisa fundamentar as suas decisões. O conselho de sentença não. Então ele condena ou absolve com base em julgamentos prévios que fez a partir de informações que obteve pelos veículos de comunicação, por exemplo. Então, o julgamento justo é importante e o respeito ao segredo de justiça faz parte desse processo. Fabiano, nosso tempo já está... Desculpa, doutor Rafael, que o nosso tempo já está acabando. Gostaria que você resumisse, então, o seu pensamento sobre essa questão do segredo de justiça. Eu acredito que deve ser analisado caso a caso. Eu acho que o que deve ser pensado aí, a imprensa está aprendendo a lidar com essa situação, como que ela, no exercício dessa liberdade de informar, pode, ao invés de estar trazendo um benefício para a sociedade, ao quebrar esse segredo de justiça, está facilitando com que esse processo, de alguma forma, sofra prejuízos, e o resultado dele vai sofrer prejuízo em função desse trabalho de divulgação. Mas também é importante lembrar que, muitas vezes, o jornalista recebe uma informação que, na verdade, essa violação acontece dentro da esfera lá do poder que está investigando. A própria fonte, no caso. A própria fonte passa isso para a imprensa, e a imprensa, muitas vezes, sem fazer essa avaliação do quanto isso pode prejudicar o processo, acaba fazendo a divulgação. Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao final, mas, doutor Rafael, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre o seu livro, que foi publicado agora recentemente, né? Criminologia Midiática. Ele decorre de uma pesquisa feita durante o mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais. O livro chama Criminologia Midiática, do discurso punitivo à corrosão simbólica do garantismo. Saiu pela editora Juruá, e o objeto da pesquisa aqui é exatamente essa relação entre os meios de comunicação e o sistema penal. De que forma que os veículos de comunicação, que a imprensa tem contribuído para o recrudescimento da legislação penal e também para casos como esse que nós estamos discutindo aqui hoje, debatendo aqui hoje. Ok, agradeço a presença de vocês mais uma vez conosco aqui no ES em Debate. Obrigada.
E você acompanhou a ES em Debate. Hoje nós falamos sobre presunção de inocência e liberdade de imprensa. Obrigado pela sua companhia. Continue acompanhando a programação da TV Assembleia, Canal Cidadão.